Muito bom dia, amigos e amigas. Um feliz sábado a todos e a todas. Hoje, uma manhã ainda com jeito de chuva, uma manhã fria, convidando a ficar mais tempo recolhido. Ontem, um dia muito chuvoso aqui na Chácara Arco-Íris, na região aqui do Pará e quase como um todo. Então, gente, eu quero começar hoje o dia lhes falando um pouco sobre saúde, também através dos alimentos. Eu quero lhes dizer que em a terceira cartinha de João, no versículo 2, porque ela é apenas um capítulo, o apóstolo se preocupa com a saúde do outro apóstolo a quem ele escreve. E essa é uma preocupação constante. Deus também tem essa preocupação conosco. É por isso que Ele supriu esse planeta, essa criação, essa complexidade de criação de variedades de alimento para variedade de seres viventes. E o homem que está no topo, e a ele foi entregado o domínio, o comando de tudo, principalmente o homem se alimentar, ter saúde, ter uma boa memória, uma boa inteligência para poder comandar as coisas aqui, porque depende também da ação do homem a sustentabilidade de toda essa criação de Deus. Deus acima de tudo, cuidando, mas ele requer também a responsabilidade humana, a dedicação humana para ajudar a levar em frente essa criação, ajudar a corrigir os erros que às vezes algumas pessoas menos bem intencionadas ou mais gananciosas estão buscando prejudicar o andamento da vida na Terra como um todo, a sustentabilidade, prejudicando, explorando de maneira irracional, mas precisa ter pessoas de boa vontade que busquem fazer essa correção, que busquem trabalhar e ajudar a Deus em tudo isso. Também nós vamos ver Lucas capítulo 9, versículo 16 e 17, onde Jesus se preocupou em multiplicar o pão, aquele pão que sustenta, que dá vida, que dá saúde e que torna o homem mais apto para a sua missão. E continuando a nossa reflexão, como nós já havíamos começado uma paginação assim sobre saúde, nós vamos passar para algumas recomendações do Dr. Marcos sobre, principalmente para a terceira idade, mas não apenas, porque a nossa saúde ela tem que ser preparada na juventude para uma terceira idade bem vivida, com mais saúde. Mas quando isso não foi tão possível, na terceira idade se torna mais urgente ainda seguir princípios que amenizem os danos que a saúde já sofre. Então, o Dr. Marcos, ele faz um pouco de nozes, de castanha, explica algumas coisas que às vezes pode ocorrer alguma confusão na alimentação por não saber a forma de preparo de certos alimentos ou até mesmo a quantidade mais interessante para pessoa principalmente na terceira idade. Então ele fala que as nozes, elas de certa forma são boas, elas são boas para o cérebro. O nosso anterior videozinho sobre saúde foi falando de demência, onde eu disse que, entre outras coisas, além de exercício e outras, a vitamina B12 era interessante. E ele aqui recomenda também a vitamina B6. Eu já havia dito, é do complexo B, mas naquela orientação daquele médico, dizia principalmente a B12. Ele inclui também a B6 para a saúde do cérebro. E ele fala que as nozes, ela contém um ácido linoleico, graxas, ômega 3, que são muito interessantes. Contém também magnésio, cobre e manganês. Então, elas são interessantes.
Os achocolatados ele não recomenda, porque eles contêm açúcar adicionado, contêm conservante e eles não são bons. As amêndoas, ele diz que é interessante que fiquem 8 horas de molho e elas são em quantidade para pessoa idosa, amêndoas devem ser consumidas 10 ao dia, mais que isso já exagera. São boas também para a memória, boa para a pele, contém vitamina E e até elas são anti-ruga e protege até as unhas. Contém também magnésio e cálcio, segundo ele, as amêndoas são boas para idoso. A semente de linhaça ele também recomenda, porque elas contêm ômega 3, elas ajudam a fortalecer as artérias do corpo e ajudam numa digestão boa. Ainda contém uma substância chamada lignana, que é boa para a manutenção ou para o melhoramento do hormônio até na terceira idade. Ele ainda recomenda os pistaches. A minha irmã já me falou, eu nem conheço tanto. Ele diz que o pistache deve ser 15 a 20 por dia e eles devem estar ainda verde. Eles são bons eles contêm proteínas, são bons para energia, eles contêm potássio e eles contêm a vitamina B6, justamente que é recomendada para o cérebro. Também são bons para o coração, para os olhos. Eles contêm zeaxantina zeaxantina e luteína, que são também substâncias boas e são anticatarata. Essas aí são para a melhoria da visão, são anticatarata. Ele tira uma confusão aqui sobre o amendoim. Ele diz que o amendoim não é amêndoa, é uma leguminosa produzido embaixo do solo e então por conta disso ele sempre tem um mofo, um fungo, costuma ter e pode ser alérgico e no preparo dele entram óleos adicionais, entra açúcar, portanto não é interessante. O amendoim se torna um alimento não recomendado para as pessoas e ainda mais na terceira idade. A castanha do Pará, ele diz que é 1 ou no máximo 2 por dia. Ela é boa, ela tem selênio, mas o selênio, segundo ele, e eu já vi também de outras fontes, não pode ser em dose alta, porque ele tem alguns inconvenientes. Ele pode intoxicar o fígado, ele quebra cabelos e unhas, entre outras coisas. Deixa uma pele feia, uma pele estragada. O selênio não é bom para a pele, não é bom para os cabelos, não é bom para as unhas, em quantidade alta. Assim como nem para o fígado ele é bom em quantidade alta. Ele é muito bom para o coração, mas numa quantidade moderada. Segundo o Dr. Marcos, uma castanha do Pará, no máximo 2, já está no topo do limite por dia, principalmente para idosos. E a castanha do caju, que eu acho tão saborosa, ele não recomenda tanto, porque diz que se ela, no preparo, ela pode entrar outros tipos de óleo quando ela é torrada, e ela pode entrar sal a mais do que o normal, e ela crua também tem uns óleos tóxicos, umas propriedades tóxicas. E ela assada, diz que bem pouca, não pode exagerar, assim, bem pouca, porque ela contém muita caloria e ela já não é boa principalmente para pessoas idosas. E ainda poderia acrescentar um pouco aqui já do canal Dose de Saúde, onde ele também combina com o Dr. Marcos, dizendo que o amendoim é tóxico, ele não é bom, que a castanha do caju em excesso, ela também pode fazer mal, porque ela também, se não for bem assada, ela contém oxalato de cálcio, que dá pedra nos rins,
e pode também ajudar a acelerar a diabetes. As nozes, aqui no Dose de Saúde, eles dizem que a macadâmia, ela não é muito recomendada na terceira idade. E pinhão, aquele pinhão lá do Paraná, também ele diz que um pinhão ao dia, mas não é recomendado. As nozes, ele diz que ela ajuda a combater o Alzheimer, mas ela não deve ser consumida mais de 4 por dia, principalmente na terceira idade. Ele também faz coro com o Dr. Marco, que a castanha do caju, ela pode vir adicionada com açúcar ou sal a mais do normal, e ela também acaba não sendo boa. Aí então ele fala também da castanha do Pará, praticamente fazendo coro com o Dr. Marco, a mesma coisa. Ele diz que as amêndoas, elas contêm magnésio e vitamina E, são boas para os ossos, para a mente. 15 a 20 amêndoas por dia, a quantidade necessária para uma pessoa na terceira idade. Isso ele se preocupa mais com a terceira idade, mas não é que os jovens possam extrapolar tanto sem ter alguma consequência, principalmente mais a médio prazo. Ele fala que as nozes contêm polifenóis, além da ômega 3, e que no caso não poderia ser ultrapassado mais do que 42 gramas por dia. Aqui já vai para grama, já não está mais na quantidade. Os pistachos, ele também fala que é bom para pressão, para visão, para diabetes. Eles contêm luteína, zeaxantina. Diz que deve quebrar as cascas deles, comer devagar manualmente para não comer muito. No máximo 30 gramas deles por dia, uns 40 e pouco, no máximo 49. Então, gente, sobre saúde, e essa saúde que também ajuda a mente e ajuda o coração, ajuda de modo geral a pessoa a se fortalecer, a viver uma vida melhor na terceira idade, era isso que eu tinha em mente. E então, desejo a todos, como já mencionei no início, um feliz final de semana, um feliz sábado. Deixo aqui um abraço a todos e a todas. E vamos sempre estar refletindo o que possa ajudar a amenizar as dificuldades da vida, a melhorar um pouco a saúde e pensar um pouco no nosso meio ambiente, no nosso planeta, como o que nós podemos fazer. Aqui eu vou dizer, porque muitas pessoas dizem que não adianta porque o mundo todo está contra o que a gente pensa. Mas eu posso dizer que uma certa época tinha um incêndio, é uma história, é uma lendazinha, uma história. Havia um grande incêndio na floresta e todos os animais estavam muito apavorados. O leão, as feras, todos os animais estavam demais apavorados sem saber para onde ir, porque eram animais de floresta. E a beija-flor ia no rio, trazia água no bico, as asas molhadas, o corpo molhado e pairava sobre a floresta derramando gotinhas d'água. Aí um dos animais ferozes, o leão, disse que aquilo não adiantava, que ela não ia resolver nada. Ela disse, mas eu estou fazendo a minha parte, eu estou fazendo o que eu posso, eu estou cumprindo a minha missão. Então é esse o pensamento. Cada um de nós fazer a nossa parte já é algo a menos na destruição, algo a menos na brevidade da destruição. Então, gente, que Deus possa abençoar todos nós. Foi dito quando Jesus nasceu, glória a Deus nas alturas e na terra paz às pessoas que procuram fazer a sua parte, pessoas de boa vontade, pessoas a quem Deus quer bem, ok? Abraço, até a próxima.